Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você pegue aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vá para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que é onde eu vou estar trazendo essa reflexão nessa manhã. E o assunto é, sempre eu na minha reflexão, a partir desse momento que é o ano novo, eu estou falando sobre a questão da construção da paz, construindo a paz no coração do ser humano. Mas esse momento que nós estamos vivendo hoje está tão difícil para poder você trazer paz no coração do homem. O homem está passando por um momento de apavoramento, pânico. Todo mundo está apavorado, a face da terra toda está apavorada, por causa desse vírus que alastrou toda a humanidade, né? Quantos não já desceram a sepultura? E aí eu estava analisando e estava pensando relacionada à questão desse vírus. Eu não sou perito nessa área, não sou formado nessa área, né? Mas sou uma pessoa que tem um cérebro para pensar, né? Sou uma pessoa que possa argumentar aquilo que eu penso. Não é pecado e não é proibido nenhum ser humano expressar aquilo que num país chamado Brasil nós temos essa liberdade de expressão. Todos nós brasileiros aqui temos uma liberdade de expressão. E eu estou expressando os meus sentimentos dentro de um pensamento próprio meu, particular meu. Então, nesses 23 anos de ministério, 23 anos de fé, dá para a gente entender mais ou menos alguns fatos que ocorrem nesse planeta Terra. E esse fato aqui do coronavírus é um fato que está dando muito o que falar. Mas o que tem a ver isso, pastor Edson, com a paz, tudo tem a ver, porque não tem como a pessoa estar 100% com paz dentro de uma situação dessa aí, aonde já está nesse clima da segunda onda do coronavírus. Aí já vem a questão da vacina, que a vacina também está deixando muito pessoas perturbadas. Da onde é que vai vir a vacina? Está vindo de 3 países, essa vacina é segura ou não? Aí é tanto comentário, rapaz, que você fica perdido. Não vamos vacinar não, porque se a gente for vacinar, vai morrer, a vacina é para matar. Então tanto comentário inútil que a gente muitas vezes fica perdido no meio de tanta informação. Mas eu fui voltar para a palavra de Deus e fui ver que lá no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus ele criou o homem, Deus ele criou o homem de uma forma especial. Diz a Bíblia que quando Deus ele formou o homem, ele foi a questão que quando ele fez o céu, fez a terra, tudo já estava feito. Céu e terra já estava tudo completo. E os planetas, né, o sol, a lua, as estrelas, tudo estava tudo completo. A terra estava completa, tudo 100% completo. Só faltava o homem. Então, quando Deus ele criou os animais, criou as árvores, né? Criou as árvores, tudo. Mas a única criação diferente de todas foi o homem. Você não vê no texto bíblico falando que quando Deus foi criar os animais, ele foi lá, criou o animal do pó da terra e soprou nas suas narinas. Eu não vi ainda essa passagem, né? Vou ainda até rascunhar mais um pouco para me ver, mas não vejo. Eu não vi nenhuma passagem voltada à questão da formação dos animais que foi semelhante ao do homem. O homem foi diferente. Deus, ele, quando fez o primeiro homem, que foi Adão, ele pegou o pó da terra e fez ali como seja um boneco, né, diz a Bíblia, e aí deixou ali estirado no chão. Fez toda a estrutura. Agora imagina só, fez a estrutura do homem, toda de barro. Ele não fez os órgãos lá dentro do homem, fez o coração, né? Fez os corações, fez os rins, fez o fígado, fez os pulmões, todos os órgãos que o ser humano tem. Quando ele fez o boneco, esses órgãos surgiu quando ele soprou nas narinas de Adão. Quando ele soprou o fôlego de vida, aí tudo dentro se formou. Dá para entender mais ou menos isso, porque quando ele fez o homem, fez do pó da terra. Então ele não teve como, Deus não tinha como fazer fígado, rim, pulmões, todos os órgãos que tem no ser humano. Feita ali uma simbologia de massa dentro para depois ele soprar e formar tudo. Dá para imaginar que quando ele fez o boneco, o primeiro boneco, Adão,
do pó da terra, fez ele oco, ocado, como um boneco ocado, mas já com a capacidade que quando ele soprasse dentro daquele boneco, todos os órgãos iam se formar dentro daquele boneco. Dá para mim pensar assim. Eu não encontrei nenhuma outra resposta. Você que é inteligente, que é estudioso, que é teórico, que estuda muito o assunto, a ciência, que busca muitos assuntos, pode deixar o comentário aí, abaixo dessa reflexão minha. Se quando Deus criou o homem, ele criou o homem já com os órgãos completos dentro, ou criou o homem feito um boneco? Eu creio que Deus fez o homem feito um boneco. Como Deus, um projetista sábio, ele já sabia a capacidade do boneco que dava para ficar todos os órgãos necessários dentro do homem para poder o homem se formar um ser que se locomove. Então, quando Deus criou o homem, ele formou o homem, ele soprou. Quando soprou, eu creio que formou todos os órgãos dentro do homem. E aí o homem veio a respirar, ter o fôlego da vida, recebeu um espírito, recebeu uma alma. Já os animais ele não tem, ele não é feito de alma e espírito, no sentido de eterno, né? O animal, ele morre, acabou. O ser humano, ele é eterno. A parte dentro do ser humano é imaterial. O espírito é imaterial. A alma é imaterial. Então esse fôlego que Deus ele soprou dentro do homem é um fôlego, é um ar. Ele é imaterial. Você não consegue pegar e nem ver. Mas dentro dessa reflexão eu quero te dar uma orientação relacionada a essa questão aí, porque eu quero falar sobre a questão do sopro da vida versus o coronavírus. O sopro da vida versus o coronavírus. Então eu quero fazer aqui uma tipologia, porque Deus ele soprou e trouxe o fôlego da vida no homem. Já o coronavírus, ele quer tirar o fôlego do homem, porque diz aí algumas coisas que eu li basicamente falando, não sou perito nessa área, mas diz que quando o coronavírus, o vírus infecta a pessoa, ele passa 4 dias na garganta da pessoa, e depois parte para dentro dos órgãos, detonando tudo, principalmente os pulmões. Então, muitos não têm uma estrutura para aguentar o vírus, outros não conseguem morrer, outros morrem. Então você vê que uma coisa é tão complexa, essa questão que nós estamos vivendo hoje, no século XXI, esse momento tão difícil, que já passou o ano de 2020, já entramos no ano de 2021, dentro desse sistema, dentro de uma pressão que muitos não estão tendo a capacidade de resistir. Alguns já estão morrendo de tanto estresse, né, de infarto, mas muitas vezes é muito complexo essa mentalidade que está formando e que formou nesse momento desse vírus. Então, se Deus ele soprou e trouxe o fôlego de vida no homem, o coronavírus ele quer tirar esse fôlego da vida. Então não dá para você pensar de outra maneira se não for da forma que eu estou pensando. Porque quem criou esse vírus não foi vindo da consequência do pecado do homem, não, e nem foi Deus que criou. De maneira nenhuma pode tirar essa hipótese. Esse vírus, com certeza, dá para você ficar pensando que Satanás ele tem um poder para criar um vírus desse aí, mas só cria se Deus permitir. Então, se o vírus existe, é porque Deus permitiu que esse vírus viesse à existência sobre a face da terra. Agora, a questão é, qual é o propósito de Deus ter aceitado que esse vírus viesse a alastrar toda a humanidade? Tem um propósito, tem que ter um propósito. Deus ele não quer o mal do ser humano, Deus ele não quer o mal da sua criatura, porque o sopro da vida ele foi dado gratuitamente a todo ser humano. O fôlego da vida, vamos jogar para uma parte espiritual da coisa, como seja o espírito do homem. Soprou, então vamos receber tanto o fôlego no sentido desse que respira, quanto o
fôlego da vida, no sentido de vivência também espiritual. Então o homem ele foi feito de corpo, alma e espírito, né? Ele não foi formado de outra maneira, né? A gente vê tantos comentários bestas por aí, tantos estudos achando que o homem veio da descendência do macaco, veio de uma explosão do Big Bang, isso, mas não. Tudo teve um criador, tudo teve um arquiteto para fazer tudo isso, tanto o céu e a terra como os seres humanos e os animais. Então as coisas não se evoluem assim sem sentido não, de maneira nenhuma. Então eu estava vendo aqui, num comentário aqui, que eu até separei, aqui fala assim, observe só, é um comentário. O clímax o clímax da obra criadora de Deus foi a sua criação extraordinária do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes na narina o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. O sopro, ou seja, o supremo criador do céu e da terra, fez duas coisas ao criar o homem. Primeiro, formou-o do pó da terra, né? Segundo, assoprou o seu próprio fôlego nas narinas de Adão. E isso distingue o homem de todas as outras criaturas de Deus. Então você vê como tem alguma coisa errada relacionada a essa questão do coronavírus. O coronavírus é um vírus que ataca a questão da respiração do homem e vem matar algumas partes dos órgãos do homem, é porque é uma coisa que as pessoas já estudaram a estrutura do homem, né? Porque Satanás ele conhece a estrutura do homem, sabe as partes fracas do homem, porque nós vimos no princípio que Satanás foi perante Deus para falar mal de Jó. E o que Deus fez? Ele permitiu que Satanás tocasse na estrutura de Jó. Então era uma doença naquela época que ninguém sabia, e Jó foi infectado com aquela doença, né? Voltado tipo semelhante a uma lepra, que só não feriu a alma dele, nem o espírito, mas ele passou por uma situação muito complexa, muito difícil. Então Satanás ele sabe e tem o maior ódio que as criaturas de Deus tenham vida, tenha sossego. Sempre ele está ali tocando nas criaturas de Deus, mas pela permissão dele. O que aconteceu com Adão e Eva, né? Nós vemos aí a programação todinha, o que aconteceu. Então quando Deus ele formou o homem, ele formou de uma tal forma diferente de qualquer outra coisa. E Satanás sabe bem disso e conhece todas as partes do ser humano, como o homem também conhece todas as partes do ser humano. Então esse vírus, o coronavírus, dá para você entender um pouco que ele foi criado na intenção justamente de tirar o fôlego da vida, que foi Deus que deu. Quer dizer, para chegar para falar para Deus que quem está no comando não é Deus, quem está no comando sou eu que criei o vírus. É mais ou menos isso aí. Aí vem uma vacina, onde a vacina está trazendo também muita polêmica, dessas três fontes de onde está vindo essas vacinas, e todo o ser humano está desconfiado em tomar a vacina, com medo de tomar a vacina e ser uma vacina que, no lugar de ajudar, a pessoa venha morrer, desfalecer. Esse é o medo de todo mundo. Aqui eu não estou formando uma ideia, não estou criando aqui um pensamento para ir contra as autoridades, contra os governantes, não é isso. É um pensamento que eu tô aqui trazendo dentro de uma reflexão para que as pessoas também possam pensar, agir. Ninguém foi feito tipo um robô, né? Então devemos pensar o que está acontecendo. E aí nós vamos ver mais aqui um pouquinho do comentário. Aqui fala assim: essa passagem contém 3 fatos importantes sobre a criação do homem. A primeira é que Deus, e somente Deus, criou o homem. O homem não evoluiu de outras criaturas.
forças impessoais não formaram o homem. Nenhuma célula do DNA, como átomo, molécula, hidrogênio, próton, nêutron ou elétron, criou o homem. Estas são apenas as substâncias que compõem o corpo físico do homem. O Senhor Deus formou o homem. O Senhor Deus criou as substâncias e então usou para criar o homem. Então você vê como é a maneira correta de a gente entender a estrutura do ser humano. E isso o inimigo sabe, o outro homem que é semelhante ao homem sabe que para poder atacar o ser humano de uma forma mais complexa, mais direta, sem ter muita saída, é tirar o fôlego dele. Tirar o fôlego da vida que Deus deu gratuitamente a toda pessoa. O fôlego da vida Deus deu gratuitamente a todos os seres humanos, né? Que é o espírito da coisa. Tirou o fôlego da pessoa, a pessoa acabou a estrutura. Quer dizer, se a pessoa está em Cristo, como diz a Bíblia, se a pessoa está com a sua salvação em dia, partindo a parte espiritual da coisa, beleza, o coronavírus tirou o fôlego de vida da pessoa, mas não tirou a salvação, porque o fôlego da vida é como o espírito que foi dado a todo ser humano, que é como seja um fôlego no sentido universal. Deus deu para todo ser humano, independente de raça, cor, sexo, religião, não, foi para todos. Agora a questão está que quando a pessoa parte dessa terra, a pessoa morre, desfalece, quando o fogo da vida é tirado, quando ele morre, diz a Bíblia que o espírito parte para Deus, né? O espírito não tem como ir para o inferno. O que é salvo no homem não é espírito. O que é salvo no homem é a alma. É por isso que Jesus veio, né, para desfazer todas as obras de Satanás relacionadas àquilo que Satanás fez lá no Jardim do Éden sobre essas duas pessoas aqui que eu estou tentando raciocinar dentro dessa reflexão entre Adão e Eva. E aí, depois da queda do homem, aí veio todo esse desastre, né, relacionado à questão do homem debaixo desse planeta Terra. Então, a intenção do homem é fazer isso. É fazer com que as pessoas entrem dentro de um tumulto, fica todo confuso, tirar toda a paz do coração do homem. Aonde Deus não está nesse negócio, de jeito nenhum. Deus pode até estar permitindo para falar para o homem que o homem não está no domínio da situação. E depois ele organizar tudo isso e deixar tudo certinho. E após passar toda essa situação, o homem vir dar valor ao fôlego que ele recebeu gratuitamente de Deus, que é o fôlego da vida. É o espírito da coisa, porque se o espírito não existe no homem, ele morre também. Então ele foi feito de corpo, alma e espírito. Se o espírito e a alma for tirar dessa estrutura, né, ele não tem como viver o homem. E se também tirar o fôlego da vida no sentido natural e também no sentido imaterial, que é o espírito do homem, o homem também não vive. Então o diabo ele sabe muito bem disso e trabalha muito em cima disso aí. E o homem, que é a criatura que olha para a sua formação, que olha para o outro semelhante, ele diz, o ponto fraco é esse aqui. Então, é muito complexa essa questão que está acontecendo. Nós temos que ter muita sabedoria para passar por esse momento difícil, porque Deus, ele deu o fôlego da vida para o homem, não foi para perder assim à toa não. Quer dizer que o fôlego da vida está tão assim banal que as pessoas chegam, beleza, faz o que quer na terra, não tem cobrança, Deus não está nem aí, não. Tudo existe um controle, e Deus está no controle dessa situação e ele vai cobrar. Ele vai cobrar um preço muito caro da onde que veio esse vírus. Se foi as consequências do pecado, muito bem, mas não foi. Isso não é consequência do pecado, de jeito nenhum. Isso aqui foi criado, esse vírus foi criado na intenção justamente de chegar a um ponto do ser humano ter que distribuir milhões e milhões de coisas, economicamente falando. Então existe um poder econômico, existe um poder político nessa coisa por trás, e existe um poder satânico por trás disso aí tudo também, para a gente estar nessa maior baderna que está.
Aí fica muito descontrolado, aí os comércios fecham tudo fecha, ninguém pode fazer mais nada, e o povo vai entrar dentro de um estado de miséria. Se não vigiar, né, o povo vão ficar dentro de um estado de miséria. Aí quem tiver o poder total é quem vai controlar a situação. Aí quem vai vencer é o mais forte, financeiramente falando. Quem tiver mais poder executivo, econômico, é quem vai vencer essa guerra aí, no sentido humano. Os países fracos, que não tem, vai ficar escravo, vai ficar na mão de quem tiver no controle dessa situação. É por isso que quem criou, dá para pensar, que quem criou esse vírus, já criou nessa intenção de poder econômico. É porque tem muita condição, e que ele quer dominar toda a situação e ficar só ele no controle. Aí todas as restas das nações vão ficar na mão dele como escravo. Agora vocês vão fazer o que eu quero que vocês façam. E quem é que tem a intenção de fazer isso? Satanás. Mas Satanás ele não pode fazer isso literalmente sem se materializar em alguém. Então ele está usando a própria criatura de Deus, que Deus soprou, deu fôlego de vida gratuitamente, e hoje ele está usando a própria criatura que Deus fez para acabar com a criatura que Deus formou. Como é uma coisa até difícil de você raciocinar. Então, Deus criou a criatura, Satanás sabe que essa criatura ela é feita de corpo e alma e espírito, e ele trabalha justamente para poder matar e destruir o homem. Essa é a meta de Satanás. Se o homem faz isso também, que quer acabar com o seu semelhante, ele não quer acabar com o seu semelhante tipo de uma coisa própria dele. Tem que vir algo extra de fora que está fazendo com que o homem queira acabar com o seu semelhante. E Deus não quer de maneira nenhuma, e Deus não vai usar a sua própria criatura para acabar com a sua própria criatura, para destruir. Deus não vai fazer isso. Está fora desse contexto. Então quem quer acabar com a própria criatura, a sua semelhança, é o próprio diabo. E ele não pode fazer isso porque ele é espírito, assim, literalmente. Ele vai usar o homem, vai entrar no homem, inspirar o homem para fazer toda essa barbaridade. E Deus até permite também para que o homem possa ver o lado mal da coisa. E muitos vêm se arrepender nesse momento, muitos vêm colocar sua casa em ordem, muitos vêm colocar as coisas em ordem porque vê que o negócio está fechando. E não tem negócio de, eu sou bonzinho, eu sou super-homem, não. O vírus está aí, ele está pronto para arrebentar tudo que vem por frente. Não acabou não. Esse final aqui, eu vejo que está muito mais difícil do que quando estava mesmo, o negócio estava pegando mesmo. Agora está mais difícil. Por quê? Porque o homem, o ser humano, ele se acostuma com tudo que não presta. O homem se acostuma com as coisas boas e acostuma também com a coisa ruim. Quer dizer, quando o homem perde o temor, ele não se importa mais. É o que está acontecendo. Vem as advertências do governo, usa máscara, usa o gel, se proteja. E aí o ser humano não está nem aí. Entra no ouvido e sai no outro, achando que está tudo beleza. Aí você vê gente por todo que é lugar, sem máscara, né, arrebentando, fazendo tudo normal como nada está acontecendo. É festa para todo lado, é tanta coisa pirata, e aí fica difícil. Aí a segunda onda vem detonando de novo. E aí os governos ficam vulneráveis a toda essa situação. Que vai fazer? Vai restritar tudo para ver se o ser humano venha entrar de novo no eixo, para poder as coisas vir ao estado original que Deus quer que o ser humano venha estar. Então, é mais ou menos isso aí que está acontecendo. E nós temos que ter muita sabedoria nesse momento para poder passar por essa etapa. Porque se nós não tivermos a sabedoria de Deus, o coronavírus vem aí e arranca o fôlego da vida. Por isso é que Deus está preparando a sua noiva, a igreja, para arrebatar, para tirar de todo esse sistema diabólico que é o sistema do anticristo, que é o palco mundial que está se formando, um circo mundialmente falando, onde vai ter só um único governo, uma única moeda centrada no mundo inteiro. E aí vem o governo anticristo, juntamente com a besta, fazendo com que todos aqueles que venham trabalhar no sentido de comércio, tudo, tem que ter o carimbo. Quem não tiver o carimbo não trabalha, quem não tiver a marca da besta não trabalha, não vende, não faz isso. Então você vê que a vacina está quase uma sombra disso aí.
né? Ah, não é obrigado a pessoa tomar vacina, mas no final das contas, que quem não tomar vacina, dá para você pensar que quando você for arrumar um emprego, que o cartão de vacina está em dia, tá não, então você não vai ter emprego. Onde você for, vão te pedir o cartão de vacina. Se o cartão de vacina não tiver em dia, a pessoa não vai viajar para outro país, não vai tirar passaporte, não vai tirar documentação nos órgãos públicos, não vai fazer nada. Por quê? Porque está dentro do sistema. O sistema vai obrigar a pessoa a estar todo mundo vacinado. E aí é onde entra o medo do povo de tomar vacina e ser uma vacina que, no lugar de vir ajudar, venha contaminar a nossa vida e no futuro todo venha desfalecer. Esse é o medo que está no coração de todo ser humano. Não existe esse bonzão, né? Então, nessa reflexão, pensa um pouco, peça ajuda ao Senhor, peça sabedoria a Deus, porque Ele é o único que sabe todos os detalhes do que está acontecendo e qual é o propósito dele estar aceitando toda essa bagunça que está acontecendo, né? Você entendeu? Primeiro, Deus sabe tudo o que está acontecendo e sabe cada detalhe. Segundo, a intenção de Deus está permitindo tudo isso aí, é porque Ele tem um propósito. O propósito nós não estamos sabendo 100%, mas existe um propósito nisso aí de Deus, está aceitando toda essa bagunça. Então, se você raciocinar dessa forma, você não vai ficar tão apavorado, que Deus não está aceitando, não aceita essa questão que está acontecendo, mas também Ele não desconcorda também, né? Porque tem um propósito aí, nessa coisa aí. Então, se Deus tem um propósito em tudo que está acontecendo e está permitindo, é porque quer falar alguma coisa para as suas criaturas. Aquele que Ele fez e deu fôlego de vida, vão viver maravilhosamente nessa terra e estão vivendo momentos de tribulação, momentos difíceis. Então, meu irmão em Cristo Jesus, você também que vê esse vídeo, você raciocina. Deus te deu o fôlego de vida gratuitamente. A única coisa que Deus Ele quer do homem é que ele obedeça ao homem, obedeça a ele. A única coisa que Deus exigiu de Adão, quando ele deu o fôlego de vida, foi: me obedeça. E você conhece a história, sabe que Adão não obedeceu, né? E a partir do momento da desobediência de Adão e Eva, que veio toda essa situação alastrosa. Aí teve que vir o segundo Adão, Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário, dando uma oportunidade do homem de novo, para que o homem possa ter esse fôlego da vida, viver por muito, muito tempo nessa vida aqui nessa terra e depois partir para a vida eterna, viver com Jesus no céu. Então é mais ou menos isso aí, para você entender o sentido da vida. Diante disso, meu filho, tudo é oba-oba, tudo é oba-oba. Então você vê que tudo começou por aí. Se está querendo tirar o fôlego da vida do homem, tirou o fôlego, o homem morreu. Então você vê que o sopro da vida versus o coronavírus. Então o coronavírus veio para tirar o fôlego do homem, matar o homem, detonar o homem. E Deus veio para dar vida e vida em abundância, dando o fôlego do homem. Deus não quer que o homem chegue nessa situação que deixa a sepultura. Porque os que morrerem com Cristo, muito bem, é alegria. O céu se alegra com a morte dos justos. Mas e aqueles que descem sem a salvação? Como é que fica? Deus vai tá batendo palma? Deus vai estar lá, eita, né? Vai estar lá regozijando porque a pessoa desceu a sepultura sem aceitar Ele? Não, isso é muito triste. Tanta gente descendo a sepultura sem a salvação, né? E muitos descendo a sepultura com a salvação. Então Deus tem um propósito nisso aí, nessa situação toda. E que Deus abençoe e venha raciocinar mais um pouco relacionado a essa questão, para que a gente não venha se perder já no final de estar resolvendo essa situação aí. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão. Shalom.